Louvado seja Deus. Convido ao povo do Senhor a abrir a palavra no livro de Provérbios. Aleluia. Provérbios capítulo 2 vai ser o nosso texto base. E depois nós vamos ler outros versículos da palavra de Deus. Provérbios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Diz-nos assim a palavra de Deus, Provérbios capítulo 2, verso 1 em diante. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Queridos irmãos, eu gostaria nessa noite, quarta mensagem, a terceira foi o culto de oração. Saiu muito melhor daquilo que eu tinha expectativa. Eu tinha comentado com os irmãos que Deus havia me dado algumas mensagens, né? A primeira seria vivendo com propósito, mas ela acabou tomando o espaço de 2 cultos. A outra mensagem seria orando com propósito. E aí nós acabamos orando com propósito mesmo, hoje pela manhã, onde nós separamos 1h10 de oração. Vocês notaram que a gente passou 1h10 orando? 1h10 orando. Com propósito. Então eu fiquei assim maravilhado que Deus nos deu essa direção, assim, nesse momento durante o retiro. Orar com propósito faz com que você ore mais. Não comece a oração sem propósito, para não se perder em pensamentos, em preocupações, em devaneios quaisquer. E a próxima mensagem que Deus havia colocado no meu coração é lendo as Escrituras com propósito. E é isso que eu quero caminhar com a igreja nos próximos minutos. Lendo as Escrituras com propósito. Ou seja, pastor, mas como assim? Pastor, é para eu já chegar com um propósito já organizado na minha mente, eu quero achar isso e eu vou caçar versículos que falem sobre isso? Não necessariamente. A primeira coisa, irmãos, que eu queria dizer sobre o sorteio de versículos. Pastor, existe a possibilidade de eu abrir a Bíblia de maneira aleatória? E Deus falar comigo, eu fazer uma oração e abrir a Bíblia aleatoriamente e eu olhar algum versículo qualquer nas páginas da Bíblia e Deus falar comigo? Existe essa possibilidade? Eu digo, existe, mas é extremamente difícil. Extremamente difícil. E mas por que, pastor? Porque abrir a Bíblia de maneira aleatória deve ser algo, também deveria ser algo muito difícil na sua vida. Você sempre deve abrir a Bíblia com um propósito. São 66 livros, centenas de histórias, centenas de personagens bíblicos. Cada um deles vivendo circunstâncias completamente diferentes umas das outras. E é preciso então que você tome cuidado para abrir a Bíblia de maneira aleatória, achar que talvez Deus vá lhe falar em alguma história assim. Pode acontecer? Pode, mas é exceção, não é regra. Inclusive, alguém de maneira jocosa, de maneira brincalhona, já fez até uma brincadeira em relação a esse negócio de tirar versículo de maneira aleatória. Alguém pegou, abriu a Bíblia e falou, Senhor, fala comigo. Ele abre um texto dos Evangelhos e fala, e Judas traiu Jesus.
Aí a pessoa se assusta e vai pensar que Deus está dizendo para ela que ela vai acabar caindo no pecado. Bom, eu pedi a Deus para me falar o versículo e o versículo que eu abro é: e Judas traiu Jesus. Aí se assusta e disse: não, Senhor, fala comigo novamente. Aí ele abre a Bíblia de novo em outro texto, né? Aí ele fala: e Judas foi enforcar-se. A pessoa fica mais assustada ainda, fecha a Bíblia de novo e diz: não, Senhor, tem misericórdia de mim. Pela terceira vez, Pai. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todo o versículo será, né? Toda lei será cumprida. Abriu pela terceira vez. E Jesus disse a Judas: o que tem de fazer, faze depressa. Primeira passagem, Judas traiu Jesus. Segunda passagem, Judas foi enforcar-se. E terceiro, o que tiver de fazer, faze logo. Essa brincadeira com o fundo de verdade nos alerta, irmãos. Não abra a Bíblia de maneira aleatória. Você pode acabar pegando versículos com os quais Deus não quer falar com você. É difícil. Eu digo, acontece, mas é raro. Que tal, em vez de você saltar de paraquedas em qualquer passagem bíblica, você pegar e ter o propósito de caminhar de maneira calma, segura, com passos firmes, por cada livro da Bíblia Sagrada? Caminhar como se estivesse caminhando de um lugar para o outro, talvez de uma rua para outra, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. Que tal você assumir a condição de um peregrino? Peregrinar pela Escritura de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E não passar apressadamente, mas olhar com detalhes cada história, cada personagem, fazendo perguntas e em espírito de oração. Você vai passear pela Bíblia. Algumas pessoas às vezes, e muitos irmãos já fracassaram nisso, inclusive eu, muitas vezes quando era novo convertido, onde eu começava o ano e dizia: eu vou ler a Bíblia todinha. E começa, é 5 capítulos, ou 3 capítulos durante os dias da semana e 5 capítulos sábados e domingos. Aí eu começava, ao invés de 3, eu vou ler 10. E começava 10, de 9, aí ia abaixando, 8, 7, 6. Aí de repente, por quê? Porque eu lia apressadamente, como se fosse para bater uma meta. Foi com o passar do tempo que eu entendi: não, a gente não caminha pela Bíblia como se estivesse fazendo uma corrida de 100 metros, sabe? Aquela que solta um tiro e sai correndo para ver quem chega primeiro lá no final. A Bíblia não foi feita para ser trilhada como uma corrida rápida de velocidade de 100 metros. A Bíblia é uma maratona. É 42 quilômetros, bem devagarzinho, com calma, no passo. Pouquinho. Você acabou de ler um texto de Provérbios, onde Salomão, inspirado por Deus, dá um exemplo, como um conselho de um pai falando ao filho: busque a sabedoria. E como é que é a maneira que eu tenho que buscar a sabedoria? As palavras de Deus. Ele diz que eu tenho que buscar a sabedoria, inclinar o meu coração, ou seja, amar a palavra que eu estou lendo, mas amar de uma maneira tal que você diga: eu não quero sair deste texto enquanto eu não descobrir tudo o que esse texto tem a me dizer, pelo menos agora, enquanto eu estou lendo ele. E eu queria que você lesse, visse e percebesse que a gente se chega à Bíblia com santidade, com respeito. Porque ele fala que ao buscar a sabedoria, ele diz no verso 3: se você pedir por inteligência e gritar por impedimento, ou em algumas traduções, clamar. Um clamor. Clamor como nós fizemos aqui pela manhã. Chorando, gritando, se derramando perante Deus, pedindo pelas causas que nós colocamos aqui. E aí eu te convido à primeira reflexão. Já teve algum momento que você teve uma experiência diante do livro sagrado de Deus, em que você dobrou os joelhos e chorou dizendo: Deus, eu preciso entender o que está escrito aqui. Eu preciso, meu Pai, extrair esta palavra para que ela não fique só neste papel, mas isto entre no meu coração. Meus irmãos, é raro. Talvez a gente se dê ao trabalho de gritar, clamar, chorar e às vezes até orar pela madrugada,
talvez em causas de enfermidades, talvez em causas próprias, talvez lutando em oração por um casamento ou por um filho que se afastou do Evangelho. Mas é raro alguém dizer: Senhor, eu preciso entender o que está escrito aqui, porque se isso aqui é as palavras de vida que o Senhor me deixou, eu não aceito, Deus, entrar na eternidade e não entender isso aqui. Então, o autor fala: se você clamar, gritar por entendimento, e aí ele faz a comparação que eu acho maravilhosa, como a de um minerador que vai abrir aquela caverna dentro de uma montanha, na base de uma montanha, e a caverna ela começa na horizontal, assim. Imagine só que estamos numa montanha, a caverna é aberta no sopé da montanha, mas aí ela começa na horizontal, mas depois ela vai para a vertical. Ela vai se aprofundando, porque é na base, na profundidade da montanha, é que se especula que vai haver as pedras preciosas. E o risco, porque a mineração a quilômetros de profundidade causa um risco intenso. Toda aquela montanha desabar sobre você, você morrer sufocado. O pó de pedra que é expelido quando vai se batendo e retirando aqueles pedregulhos, que deixa as pessoas sufocadas, com problemas pulmonares. Nós inclusive até tivemos a oportunidade de conhecer um pastor amigo nosso, pastor Jabas, que já se encontra na glória, que quando trabalhou ainda na adolescência e começo da vida adulta, um país que fica no norte do nosso Brasil, Suriname, que é colônia francesa ainda, se eu não me engano, ela, e o Suriname lá tinha as minerações de ouro. E ele nos contava, né, como as pessoas lutavam e se sacrificavam para pegar algumas pepitas de ouro. Né? E muitos pegavam as pepitas, iam para os bares e trocavam por dias e dias de bebida alcoólica, de prostituição e outras coisas mais. E ele acabou adquirindo silicose, que é quando os broncos, talvez usando uma linguagem bem comum, né, que é a doutora daqui do lado, é como se os broncos petrificassem, parassem, né, de funcionar. Ele foi perdendo aos poucos a sua respiração por causa da silicose pulmonar. Imagina o preço que ele pagou para minerar ouro. E a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que pagar um preço tão caro quanto os mineradores pagam para poder descobrir essas pepitas preciosas. Pagar o preço do quê? De descobrir as pedras preciosas, as verdades preciosas do texto de Deus. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer, amada igreja, que a gente não se preocupe. Você não vai encontrar verdades profundas de Deus com 10 minutos de leitura da Bíblia. Você acha que em 10 minutos um minerador vai conseguir encontrar uma pedra de ouro? Um diamante? O que é o texto? Semanas, talvez meses, para pegar e entender as verdades mais gloriosas deste livro santo. Então, eu queria nessa noite dizer para você sair daqui desse retiro e buscar ler a Escritura com propósito. De você enxergar este livro santo e dizer: não, esses textos aqui não cabem apenas os pastores falarem para mim. Eu posso ter uma experiência pessoal com este livro. Com a igreja eu vou ter, nos cultos de doutrina, com os pastores eu vou ter, mas eu também vou ter um momento particular com esta palavra. E pastor, por que isso é importante? Porque nós, irmãos, uma das marcas da nossa denominação, a gente entende que o corpo de Cristo, formado pelas mais diversas igrejas, cada igreja tem o seu talento, o seu dom, a qual Deus evidencia mais em cada denominação. Mas uma marca indelével da nossa igreja é o amor pela Escritura. É de tentarmos ao máximo entender. A palavra falou, então vai ser isso aqui e acabou. Vamos fazer de tudo para não arredar o pé, de não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, como Deus disse para Josué no capítulo 1. Mas fazer conforme tudo está escrito, para que possamos ser bem-sucedidos e prósperos aonde quer que nós formos. Então essa é a nossa marca, é aquilo que nos registra.
Não somos uma igreja com uma mega estrutura, não somos uma igreja conhecida por ter uma mídia gigantesca, não somos uma igreja conhecida por ter centenas de congregações espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo, mas aprove a Deus nos dar esse amor pela Escritura. Então, se essa é a nossa marca, eu queria sempre pedir a Deus para que Deus coloque este amor no teu coração por esta Bíblia que você tem na sua mão. E que faça de tudo para amá-la cada vez mais, dia após dia, para você extrair as principais palavras dela. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, no versículo de número 29, Jesus, em um debate com os fariseus, ele vai dizer o seguinte: fariseus e saduceus que não acreditavam na ressurreição. Ele vai dizer: o erro de vocês está no fato de não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus. Então, entenda que se você quer experimentar o poder de Deus, veja como o poder de Deus e a Escritura são colocados por Cristo lado a lado, como duas pessoas que andam de mãos juntas. O poder de Deus não está desassociado, afastado da Escritura. E pastor, por que eu preciso entender isso? Para você não cair na possibilidade de talvez até ver alguma grande manifestação miraculosa, espiritual, e pensar que por ser miraculoso, necessariamente é de Deus. Porque nem sempre é. É a própria Escritura que vai alertar que no governo do anticristo, ele, usando a imagem da besta e o seu falso profeta, fará sinais e prodígios de mentira, tão bem articulados que diz a Escritura, que se possível fosse, enganaria até os eleitos de Deus. Se possível, não é porque os eleitos têm a Escritura, mas é tão articulado que a Escritura até alerta. Milagres espetaculares. Lembre-se que Jesus do Evangelho, quando fala sobre nos receber nos portais eternos, e falando sobre a diferença entre ovelhas, e bodes e tudo mais, também ele fala em determinado momento, dizendo que alguém baterá na porta e dizer: Senhor, abre-nos a porta e tudo mais. Comíamos e bebíamos a tua presença, Senhor, e em teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Aí o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É de assustar a ideia que haja pessoas que possam usar o nome de Jesus para fazer sinais e prodígios, e Jesus falar para eles: são iníquos. Mas usa o teu nome, Senhor. Independente, né, Miriam? Independente. Pode usar o meu nome para que for, eu não estava no meio. Usaram porque quiseram. Mas pastor, como alguém poderia usar o nome de Jesus para um milagre? E se é um milagre, talvez se cogite a possibilidade de prodígio, quer dizer, talvez pessoas foram curadas, talvez pessoas foram restauradas, talvez houve coisas extraordinárias. Mas Jesus dizer: não são salvos, estão condenados eternamente. Pastor, então se milagre não é o que me discerne alguém porque está usando o nome de Jesus, o que é que eu vou utilizar, pastor, para ser uma peneira na minha vida? Para eu diferenciar entre uma igreja falsa e verdadeira, entre um milagre verdadeiro e um milagre falso. Porque, pastor, se eu vejo uma pessoa se levantando de uma cadeira em nome de Jesus, eu vou cogitar que essa pessoa, quem orou é crente, quem recebeu o milagre é crente, talvez, e que Deus é glorificado. E Jesus está dizendo que terá alguns casos que não. Qual seria, pastor, a peneira para me ajudar para eu não cair no erro como esse? Errais, não conhecendo a Escritura. Aleluia. Porque você vai suspeitar que é o poder de Deus, mas é a Escritura que vai dizer: parece poder de Deus, mas não é. Mas não é. Então a Escritura para você será a peneira. Não será a multidão chorando, não será um mega templo,
Não serão as pessoas talvez até levantando cadeiras de roda e pulando. Não será. Nós cremos, mas isto não vai determinar. O poder de Deus anda associado com a Escritura, com a palavra. Por isso Jesus dizia em João capítulo 5, examinai, versículo 39, as Escrituras, porque são elas que testemunham de mim. E nela, na Escritura, você vai encontrar a vida eterna. Ame a Escritura, ame a palavra, de tal forma que você não tenha medo de dizer obrigado, Senhor, eu tenho entendido, eu tenho amado este livro, eu tenho andado por ele. Meus irmãos, Deus quiser, Deus há de nos dar a oportunidade. Eu ainda tenho um sonho de conseguirmos talvez organizar de alguma maneira um seminário mesmo organizado, bíblico nosso, um seminário de teologia bíblica, sem a porcalhada da teologia liberal, nada disso. Bíblia em cima de Bíblia. Bíblia por cima de Bíblia. E uma coisa que a gente vê nos seminários bíblicos, teológicos verdadeiros, a gente também tem um espaço, irmãos, para estudar a história da igreja. Uma coisa maravilhosa é ver as gerações passadas. Meus irmãos, no comecinho do nosso Brasil, para você entender o que é este livro, no comecinho do nosso Brasil, quando a igreja católica era majoritária aqui no Brasil, Brasil colonial, onde o Brasil era mato, só mato, e as grandes fazendas de café, cana-de-açúcar, se espalhavam mais pelo litoral do Brasil. Houve, irmãos, um fazendeiro, salvo engano, José Maria da Conceição. Depois, qualquer coisa você corrige, sem ser o nome mesmo. José Maria da Conceição, fazendeiro católico, começou. Tinha esta Bíblia na sala dele, mas um dia ele se sentiu impulsionado a pegar este livro, reunir toda a família e começar a ler. E começou a ler. E diz a história, irmãos, que este fazendeiro, ao ler a Bíblia com a sua família, chegou lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não pareça para ti imagem de escultura, nem representando nada em cima do céu, na terra ou debaixo da terra. E aí ele foi lendo as outras escrituras e começou a abandonar voluntariamente algumas doutrinas católicas erradas. De maneira que depois chegou um missionário presbiteriano nessa fazenda para pregar o evangelho. Deus enviou para lá. E parece muito com o estilo de Cornélio. Faltou só partir do Espírito Santo. E esse missionário, quando chegou lá e começou a conversar com toda aquela família daquela fazenda, ele se admirou e pensou: mas vocês já são irmãos em Cristo, já conhecem a palavra e tudo mais. Disse: não, a gente só lê a Bíblia todo dia. Mas a gente não sabia que ainda faltava isso para poder crer em Jesus. E a igreja presbiteriana, quando conta a sua história, fala que esta família já tinha sido alcançada pela graça de Deus, convertida, e o missionário só chegou lá para poder atestar o que Deus já tinha feito no coração deles. Uma família inteira, irmão, se converteu a Cristo somente lendo a palavra. A palavra. E Deus manda um missionário só para testar. Depois começou a igreja presbiteriana lá, se espalhando por todo o interior de São Paulo. E assim a obra foi crescendo. Você entende isso? Pessoas se convertendo sem ter um pregador falando diretamente, mas tendo a experiência com a Escritura. Por isso esta palavra, irmãos, ela tem poder. De fato, ela tem poder. E muito mais ainda, quando você se desafia a caminhar por ela, admirá-la e pausadamente, sem pressa, começar a conversar com a Bíblia. Eu queria, para nós finalizarmos, colocar para você 8 perguntas básicas que sempre devemos fazer para que você crie uma rotina de passear pela Bíblia. Mas você tem que seguir essas 8 perguntas. Mas essas perguntas nem sempre serão fáceis. Essas perguntas às vezes vão exigir de você que você busque uma coisinha a mais, tenha mais paciência. Não sei, talvez de vez em quando pegue um dicionário, mas hoje a coisa está tão fácil. Está tão fácil que você não tem trabalho quase nenhum mais. Né? Pergunta para a meta, né? Então,
8 perguntas. Pastor, que perguntas são essas? Se eu disser para você que são perguntas que talvez você já tenha visto na escola, lá nas aulas de português, sobre interpretação de texto. E são perguntas, inclusive, que são usadas pelo jornalismo. Mas se preocupe não tem nada a ver com faculdade ou curso superior, nada disso. São perguntas que nós fazemos, mas que, para qualquer conversa que a gente está tendo, mas deveríamos fazê-las sempre ao abrir o texto. E eu quero te desafiar a fazer o seguinte: você, quando voltar do retiro, escolher algum livro da Bíblia e a cada capítulo que você lê, ou trecho de capítulo, fazer essas 8 perguntas. Essas 8 perguntas vão ajudar você, sabe fazer o quê? Você vai sair daqui dessa noite, sem demagogia, você vai sair daqui dessa noite preparado para montar um estudo bíblico seu. Um estudo bíblico que você criou, que você fez. E aí eu te recomendo sempre leia a Bíblia com um caderninho do lado, com uma caneta. E se talvez alguém tiver dificuldade de escrita ou coisa parecida, talvez grave um áudio, mas desliga a rede social, tá? Desativa na hora que você estiver lendo a Bíblia. Tira as notificações, deixa no modo não perturbe. Se for para usar celular, pelo menos bota no modo não perturbe. E grava um áudio, talvez, no gravador de voz, para depois ficar ouvindo as notas que você mesmo gravou. Mas para tudo tem um jeito. 8 perguntas. Simples. Quem? O que? Onde? Quando? Como? Por quê? Para quê? E a 8ª é a aplicação final. E se fosse eu? Essas 8 perguntas para qualquer texto da Bíblia te desafiarão a ver a Bíblia de uma nova forma. Porque esta é uma deficiência nossa, meus irmãos, uma deficiência geral da igreja. Não conseguir ler as Escrituras nós sozinhos. E aí, eu quero te convidar a nós fazermos uma leitura de um texto e fazer essas 8 perguntas para a gente finalizar a nossa mensagem nessa noite. E em cima disso, você fará agora sempre essas perguntas em qualquer texto da Bíblia. E anote as respostas. E comece a construir um celeiro, né, de verdades bíblicas que você possa ter para poder ficar meditando e se alimentando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Vamos finalizar a pregação com este texto. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo de número 14, ok? E vamos ler o versículo de número 15. Amém? Mateus capítulo 14, versículo de número 15. Ok? E vamos até aí o versículo de número 21. Diz assim: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora, para que indo elas pelas aldeias comprem para si o que comer. 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. 17. Mas eles mesmos responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes deram às multidões. 20. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E 21. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Vamos fazer a primeira pergunta? Lemos um trecho. Primeira pergunta: quem está aqui retratado nesse texto? E é mais de uma pessoa. Vamos lá: Jesus, os apóstolos e a multidão. É mais de um personagem. Quem é então? Aí você escreve. Pegou seu papel, escreveu. Quem? Jesus, os discípulos e a multidão. A segunda pergunta: e o que aconteceu neste texto?
Aí também é um pouquinho mais longo. Não é só, multiplicou o pão. Calma, peraí. Eles estavam, o que aconteceu? Chegou num lugar deserto, a cidade era longe, não dava para eles irem muito distantes, e Jesus pediu para os discípulos alimentarem a multidão. Mas só que houve a multiplicação. O que aconteceu então? Uma multiplicação de comida para uma multidão que já seguia Jesus há vários dias. E houve a tentativa de fazer com que Jesus despedisse as multidões pelos discípulos. Mas Jesus disse, não, nós vamos alimentar esse povo e vocês vão. E onde aconteceu isso? Verso 15. Peraí, onde? O quê? Está aqui, no deserto. Não foi dentro de uma cidade, não foi numa praça, foi no deserto. Isso dificulta ainda mais a questão do milagre, já que conta que ninguém foi comprar nada. Mas peraí, deixa eu pegar na esquina do seu Zé, na bodega lá de seu Zé. Deixa eu pegar mais uma coisinha para completar, Senhor, esses 5 pães e 2 peixinhos. Pegar ali, um Guaraná São Geraldo para poder ajudar a descer. Não, deserto. Então, onde? No deserto. Bem, e aí a questão é, quando isso acontece? Você não precisa, quando você trabalhar com data específica, tá? Porque o Evangelho não vai trabalhar com datas específicas, vai trabalhar com um momento. E este momento é justamente durante a caminhada de Jesus. É uma peregrinação. Então, onde está acontecendo isso? O lugar exato é perto de Genezaré. Eles vão entrar em Genezaré ainda, mas é próximo de lá. Ok? Onde? Perto de Genezaré. Quando acontece? Onde acontece no deserto? Quando acontece perto do lugar onde ele vai ir para Genezaré, no meio do seu ministério. E como aconteceu isso? Jesus ele pergunta para a multidão, o que vocês têm? Aí a multidão apresenta, bem, no meio alguém tinha 5 pães e 2 peixes guardados dentro de uma sacola. Só que Jesus, ao orar, dá graças e depois começa a mandar a multidão sentar-se e dividindo acontece a multiplicação. Então, como aconteceu? Jesus ora, com o pouco que tem, divide e a multiplicação acontece na divisão. Acontece na partilha. Multiplicação de Deus acontece na partilha, na comunhão, em dividir com o outro. Se você guarda para si, não tem como Deus multiplicar. Se você tem propósito em dividir e partilhar, o Senhor vai multiplicar. Entendeu? A próxima pergunta é: por que acontece isso? Por que Jesus multiplica essa comida e por que simplesmente ele não despede essa multidão? E aí o texto vai dizer o porquê. Jesus tinha explicado, inclusive em outro evangelho com mais detalhes. A multidão, se fosse buscar comida naquele momento por si só, alguns poderiam desfalecer pelo caminho. Então ele tem compaixão. Ele se compadece de uma multidão que não tem condições de por si só se alimentar. Por que acontece isso? Uma multidão miserável, uma multidão fraca, uma multidão frágil, uma multidão faminta. E agora, a pergunta é: e para que Jesus faz isso? Para que Jesus multiplica pães e peixes para essa multidão? O que é que eu consigo então entender? Ora, do mínimo que aquela multidão tinha, Cristo multiplica na partilha, Cristo multiplica na divisão, e no ato de multiplicar, acontecem 2 coisas. A multidão foi saciada, sim ou não? Sim. Mas além de ser saciada, ainda pegam 12 cestos cheios de pedaços que sobraram de pães e peixes. Então Cristo está falando que na medida que eu me proponho a partilhar com a multidão o pouco que eu tenho, Ele não só faz multiplicar o pouco que eu tenho, como Ele sacia a necessidade da multidão, e Ele vai multiplicar de tal forma que ainda vai transbordar, sobejar, porque com Deus há fartura. Para que foi isso? Para demonstrar que o meu Deus tem desejo de usar o pouco que eu tenho para multiplicar e para sobrar ainda. Medida recalcada, sacudida e transbordante.
Mas a oitava pergunta é a que você vai anotar quando estiver lendo o texto. E se fosse eu? E se fosse eu, sendo um discípulo, contemplando Jesus fazendo esse milagre, como eu me sentiria diante deste cenário? Bem, você não vai, talvez, conseguir mensurar na sua mente o que você sentiria só com 5 minutinhos aqui. Talvez a oitava pergunta que você faz ao texto bíblico, que é a aplicação pessoal, e se fosse eu, é aquela pergunta que talvez você vai passar dias. O evangelista Cleiton, com certeza, e ele já compartilhou isso comigo também, o evangelista Cleiton, com certeza, quando ele está meditando na mensagem que ele precisa pregar, no próximo culto que ele há de fazer, ele está lá trabalhando, no frigorífico, fazendo as suas atividades diárias, mas tem aquele versículo, né, Cleiton, que Deus coloca, e a gente às vezes passa a semana inteira pensando nesse versículo. E é a parte principal. E se fosse eu, como eu reagiria vendo Jesus dividir e aquele pão crescer de novo? É o que a gente deduz, né? E Jesus parte, aí o pão cresce de novo. Um efeito especial. Parte, cresce de novo. E o peixe do mesmo jeito. E a multidão comendo, e comendo, e comendo. E talvez agora o trecho já está cheio, e a multidão começa a pegar o pão e tira o pão. E parece que tira o pão e mais pão vai surgindo dentro do cesto. Porque para recolher 12 cestos de uma multidão de 5.000 homens, e juntando mulheres e crianças, você tem uma expectativa entre 7 a 9 mil pessoas. Então eu fico pensando, e se fosse eu? Eu ficaria maravilhado, ficaria coçando a cabeça e rindo e talvez chorando e dizer, pronto, acabou a fome no planeta, acabou a fome no mundo, pronto, Senhor, estamos garantidos pelo resto da vida. Mas aí só que quando a gente sai desse texto, e aí você pode se atrever, tá? Texto maravilhoso, mas os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são 3 evangelhos que contam relativamente as mesmas histórias, mas com pedaços diferentes. Para que, como se fosse um quebra-cabeça de Jesus. Imagine se fôssemos montar uma foto de Jesus completa. E essa foto foi dividida em 4 partes. Então, a parte de cima, Mateus, a metade de Mateus aqui é Marcos, a outra metade aqui de baixo, a terceira peça é Lucas e a quarta peça é João. O evangelho por inteiro, os 4 evangelhos, tem uma visão total, completa de Cristo. Mas cada pedaço traz um pedaço de Jesus que se complementa com o outro, ok? Então os evangelhos se complementam. Então quando você vê esse mesmo texto em Marcos ou em Lucas, vai ter pequenos detalhes que você vai ver e vai se admirar mais ainda. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia fala aqui no verso 20 de Mateus, todos comeram, se fartaram e ainda recolheram os 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Só que a iniciativa não foi da multidão. A iniciativa não foi nem dos discípulos. Quando nós vamos para o outro evangelho, sabe um detalhezinho que coloca? Quem pediu foi Jesus. Jesus falou, recolha o que sobrou. Não joga no lixo não. Recolha o que sobrou. Guarde. Agora dá para quê, gente? Rapaz, um bocado de 12 cestos desse aqui dá para alimentar um bocado de gente ainda. Assista já não. Aí você pega um outro ponto, que aí o outro evangelho vai complementar. Peraí, então Jesus, meu Deus, é um Deus de fartura, meu Deus é um Deus de prosperidade, mas Deus é completamente contrário a desperdício. Deus é completamente contrário à ostentação. A ostentação é você ficar literalmente torrando dinheiro, gastando com coisas fúteis, ou literalmente pegando o que sobrou. Foi um milagre. Mas não é porque foi um milagre, uma ação soberana de Deus, que lhe dá o direito de você desprezar, só porque Deus te deu muito. Então isso dá para você pegar e anotar no caderninho, porque você está lendo e entendendo, peraí, esse detalhe não estava em Mateus, mas está lá em Marcos, ou está lá em Lucas. Jesus está preocupado que eu não desperdice. Opa, eu vou anotar isso aqui, porque isso aqui é para a minha vida.
Talvez se fosse eu diria, não se preocupa, deixa para lá, ele vai multiplicar depois. Mas ele disse, não, guarda. Tem que guardar. Economia. Ah, Jesus é o Jesus de economia, pastor? É, Jesus de economia. De gastos organizados. Deus abençoou, que maravilha. Agora vamos usar cada pedacinho do milagre que Deus nos deu e fazer isso render mais ainda. Porque nada vai ser perdido. A última coisa é que você vê o milagre desse de providência. E depois, no versículo 22 a 32, você vai ver Jesus pedindo para eles irem entrar no barco. Já estavam cansados, passaram o dia inteiro trabalhando, dividindo pão e peixe, todo com barriguinha cheia. Agora Jesus fala lá no versículo 32, né? Perdoe, no versículo 22. Logo Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, do outro lado, dizendo assim, ó, pegue o barquinho, eu quero que vocês atravessem o lago, enquanto eu estou acabando de despedir a multidão, porque tem um monte de gente aqui que eu tenho que dar a benção. Então, podem ir à frente, eu vou chegar, porque eu tenho uma missão do outro lado do lago. Aí você vai ler mais uma tempestade que Jesus intencionalmente colocou os seus apóstolos. Nesta tempestade, vai ser a tempestade, a segunda, né? Porque eles passaram por duas, em que Pedro vai ousar dizer, quem é o Senhor andando sobre as águas? Sou eu. Se é o Senhor, quero também andar sobre as águas. Aí, aqui é um monte outro de ensinos, né? Mas eu quero encurtar para dizer uma coisa para você. Depois que Jesus intencionalmente fazia eles atravessarem uma tempestade e faz Pedro usufruir do milagre de andar sobre as águas, e deixa Pedro começar a afogar, porque ele olhou mais para o vento do que para Jesus. E Jesus toma ele pela mão, levanta ele sobre as águas e coloca no barquinho. E aí eles atravessam o lago de Genezaré. Com quem eles vão encontrar? Verso 34. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, né? Quando as pessoas a reconheceram ele e tudo mais. E aí ele vai ter, inclusive, depois, um encontro com Gadareno. E aí você vai vencer o evangelho. Quer dizer que antes de a gente encontrar alguém para pregar o evangelho, ter aquela tremenda libertação que foi o endemoniado de Gadara, houve uma grande tempestade que eles precisaram enfrentar. Quer dizer que para a gente chegar para evangelizar certas pessoas e ver uma grande libertação, talvez você enfrente uma grande tempestade. Você está perto de ser usado por Deus para proclamar libertação para alguém, e uma tempestade vai começar. Por duas vezes eles enfrentaram tempestades, e depois que eles atravessaram a tempestade, além de aprenderem algo com Jesus na tempestade, depois que venceram a tempestade, houve uma grande libertação, um grande milagre, uma grande salvação. Eu te convido então, meu irmão, faça isso. Pastor, mas é um pouquinho cansativo, viu? 8 perguntas, pastor, dá um trabalho. Eu quero dizer que quando você faz essas 8 perguntas, você consegue fazer o seu próprio estudo. Você está cheio de sabedoria e você mesmo começa a pregar o evangelho para as pessoas com mais desenvoltura. Meus irmãos, nós estamos carentes, irmãos, de homens e mulheres de Deus que abram este livro com desenvoltura e falem dele com poder e graça. Não, pastor, mas a gente vai aprender nos cultos de doutrina. Não dá tempo não, igreja. O culto de doutrina ali é aquele assentamento coletivo, solene, sagrado. Deus fala, mas isso não substitui o teu tempo individual diante dessa escritura. Te pergunto, você vai sair daqui e vai querer aprender sobre qual livro? Quer aprender sobre Mateus? Sobre Marcos? Sobre Lucas? Sobre João? Ou que tal aprender sobre Apocalipse, como o Jacob Ribeiro incentivou? Tenha medo não, começa Apocalipse. Dragão não. Né? Não tenha medo do dragão, nem do falso profeta, nem da besta. Ei, pastor, esse texto aí também, se você for aprofundar mais, né? Porque você vai encontrar os interesseiros também. Exato, vai depois encontrar eles que se aproximam de Jesus por segundas intenções. E que tal você encontrar um livro do Antigo Testamento? E que tal você pegar e começar a primeira vez e ver a experiência que pode ser aprendida com cada um dos reis de Judá e de Israel?
Ou que tal você ir lá para 1 Samuel e aprender sobre a história de como Deus trabalhou na vida de Ana, que gerou o Samuel, a família desorganizada do sacerdote Eli, depois como Samuel se levanta e ele vai ter filhos, e aí a gente até pensa, meu Deus, que maravilha, Samuel foi um menino pequenininho, 4 anos de idade, já ouviu o Senhor, é uma bênção, e aí você até deduz, olha, certamente este homem quando crescer e casar e ter os seus filhos serão uma bênção. E infelizmente Samuel falhou com seus filhos como o sacerdote Eli falhou. Diz a Escritura que isto inclusive foi um motivo para dar abertura para pedir que Israel tivesse um rei, que foi o rei Saul. Porque o Israel chegou e disse, Samuel, teus filhos não andam segundo os teus caminhos, e você já está velho, Samuel, você já vai partir para o céu, a gente precisa de alguém que nos lidere, e estes não estão capacitados. Levanta-nos um homem que nos lidere, como as nações têm os seus reis. Perceba que uma falha na vida de um profeta deu abertura para um rei que infelizmente começou marromeno, mas terminou horrível. E foi preciso Deus chamar outro segundo o seu coração, que era Davi. A gente aprende tanta coisa. Passeie pela Bíblia em nome de Jesus, amém? Te desafio a passear. Não dependa de pregações de internet para aprender a Bíblia. Ouça, não tem problema não, assista. Se for para assistir só piada e besteirinha de rios, tal, é melhor você passar o dia inteiro ouvindo pregação, é muito melhor. Mas você pode ouvir 10 pregações no dia. Isto não substitui o teu tempo pessoal com o livro de Deus. E faça estas perguntas e aprenda a se acostumar, porque são perguntas que qualquer criança faria. Qualquer criança faria. E você sairá sábio, maduro e talvez se preparando para as maiores batalhas que você há de vencer na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que sele essas palavras desta lei no nosso coração em nome de Jesus. Vamos ser estudantes da palavra de Deus, sábios e sábias em nome de Jesus. Deixa eu falar, irmãos, aqui da escala de amanhã, terça-feira, culto de terça-feira. Culto pela manhã, a dirigência vai ser do evangelista Cleiton e a mensagem, o irmão Glailton. Café da manhã de terça-feira, na cozinha, a irmã Cristiana, a irmã Maura e a irmã Camille. E para lavar as louças do café da manhã de segunda-feira, terça, reverendo Jandelira e missionário Glailton. Você nota que quando eu falo das panelas, eu aumento um pouquinho o cargo para a pessoa ficar comovida. Missionário Glailton e reverendo Jandelira. Tá bom? Oremos ao Senhor, igreja. Pai santo e querido Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Meu Deus, que esta simples mensagem, Pai, incentivando o teu povo a aprender a perguntar diante da Escritura. Pai, perguntas simples, mas que obrigam os teus filhos e filhas a passarem mais do que simplesmente alguns minutos. Deus, nós precisamos passar horas e horas diante deste livro sagrado. A tua lei é santa, Pai. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os teus testemunhos, como diz o Salmo 19, são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro muito depurável, e são mais doces que o mel. Ó Deus, como diz o Salmo 119, o maior de todos os salmos da Bíblia, que é um cântico de 176 versículos, enaltecendo a riqueza da sagrada palavra. Oh Deus, que fala que o Senhor nos deu os teus testemunhos para que pudéssemos cumpri-los diligentemente. Senhor, que uma das bênçãos que saiamos deste retiro seja essa, que esta palavra mora em nosso coração, que amemos esta Escritura, que, meu Deus, passemos horas e horas durante toda a semana
semana lendo, orando, e se Deus quer que choremos ao ler este livro santo, buscando as Escrituras, as verdades profundas, as riquezas, ó Deus, mais profundas dela, para que, meu Deus, venhamos ter uma vida renovada, cheia da tua graça, de maneira que ao abrirmos a nossa boca, Senhor, saia a tua palavra com poder, autoridade e ousadia. Senhor, como tu mesmo disseste na Escritura, que não devêssemos temer quando fôssemos levados diante das autoridades e reis para testemunharmos do teu nome, porque naquele momento o Espírito Santo nos daria boca e sabedoria. Deus, mas jamais podemos achar que esta sabedoria, meu Deus, seria apenas uma coisa ao léu, soprada de qualquer forma em nossos ouvidos. É a sabedoria que já teríamos andado, comido e mastigado, Senhor. É a tua palavra que já teríamos andado antes, e o Espírito Santo naquele momento só nos lembraria, aleluia, nos lembraria do devocional daquele domingo, nos lembraria daquele culto de doutrina na sexta-feira, nos lembraria daquela madrugada quando sem sono abrimos a tua palavra e o Senhor começou a falar conosco. Sim, Deus, o Espírito Santo nos lembraria aquilo que já teríamos vivido na tua presença. Pai, que saiamos deste texto, Pai, desse retiro, falando como o salmista diz: ó Senhor, quanto eu amo a tua lei, e quão desejáveis são os teus preceitos e os teus testemunhos. Ó Pai, que esta igreja ame a palavra do Senhor. E assim, Deus, te louvamos, ó Pai, por este culto, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia.